Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Essas coisas são importantes, né, filha? Com certeza. E hoje eu estava aqui pensando numa reflexão sobre o que entre aspas, né, entre talvez gigantescas aspas, o que é parecer autista. Que é uma discussão que muitas vezes ganha espaço nas redes sociais e tudo mais. A primeira vez que eu tive uma noção, talvez, do que é desse peso, do que é parecer autista, foi quando eu estreei como palestrante. Eu estava com 18 anos, foi em 2015. Que você está achando que é mil anos atrás, né? Porque eu já estou envelhecendo, estou amadurecendo, né? Me tornando, indo para outro patamar mais maduro e melhor. Mas aí, gente, quando eu estreiei como palestrante em 2015, eu tinha uma imagem muito robótica e muito sedada, porque eu vinha foi a primeira vez que eu falei para uma plateia ou para um público, desde muitos anos mesmo, antes disso, porque eu tinha fobia social na época do ensino médio, dos meus 15 até os 17 anos. Eu tive várias crises de ansiedade, momentos mais depressivos também nessa fase. Então eu tomava uma medicação muito mais pesada do que eu tomo hoje. E ao mesmo tempo, eu não tinha muita experiência com esse contato com outras pessoas fora do ambiente da escola, que para mim já era desafiador. Então eu cheguei lá nesse evento, né, para o qual fui convidada, e quando eu me lembro de uma vez que estavam falando de uma personagem fictícia de filmes, que ela chamava muita atenção justamente porque ela não chamava atenção inicialmente. Quando ela aparecia e que as pessoas percebiam que ninguém estava nada por ela, mas ela tinha muito conteúdo. E no meu caso foi mais ou menos isso que aconteceu. A palestra fluiu, foi muito boa, eu fiquei com a mesma cara, a mesma expressão, tanto facial quanto corporal, a palestra toda, bem robótica e sedada mesmo, mas ao mesmo tempo eu contei piada, amarrei várias ideias interessantes, que as pessoas julgaram interessantes, e as pessoas se divertiram, se emocionaram. Esse foi o feedback que eu recebi ao longo da palestra. No final eu fui aplaudida de pé. Só que aí, no final teve a rodada de perguntas, né, que tiveram questionamentos muito diversos e profundos, e eu fui até muito bem nessa parte. E aí algumas pessoas comentaram que elas imaginavam que eu poderia ter sido treinada por uma pessoa neurotípica para ter aquele desempenho acima da média do que se espera para alguém com as minhas habilidades comunicativas à época, mas quando chegou a rodada das perguntas, isso se desfez, porque não tinha como prever o que seria perguntado, e eu fui muito bem. Eu me lembro desse dia, eu fiquei bem ansiosa, e na hora que eu te vi desenvolta, eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz. E aí a gente vê então que rotular é meio complicado. Não existe isso de, isso aí tem cara de autista. A gente pode ter cara de esquisita, cara de medrosa, cara de apreensiva, de ansiosa, mas falar aquela cara é cara de autista não tem jeito. Até porque é um espectro, né, gente? Então, assim, você tem aí toda uma tendência de pessoas. Tem autistas que receberam menos intervenções, então eles são de fato mais robóticos. Tem outros que, por causa das condições coexistentes, têm que tomar remédio. Então, alguns são até bem agitados em função dessas condições coexistentes. Tem aquele que... Pode ser senso comum, porque são muito comunicativos e extrovertidos até demais. Tem aquele que não quer aparecer nada e tem esse que quer aparecer muito. Então fica complicado. Não dá para você sair dando diagnóstico por um gesto, por um maneirismo, por um jeito de ser, por um jeito de olhar, por um jeito de conversar. Não. O diagnóstico do autismo é algo muito complexo, tanto na infância, uma intervenção precoce, que há que se ter muito cuidado, como também quando o diagnóstico é tardio, porque aí já tem várias camadas de mascaração, de estratégias e fica complicado. Então você tem que conhecer todo o histórico da pessoa, desde que ela nasceu.
tudo, tudo, tudo. E aí, esse não parecer autista não significa, então, que essa pessoa não tenha prejuízos e que não tenha perdas e que não tenha dificuldades. Foi o meu caso. As pessoas que estavam mais... pessoas, colegas de trabalho, enfim, essas coisas, porque eu não tinha muitos amigos também, né, não era de receber em casa, eu desempenhava meu papel de comunicador. Eu treinei para aquilo, eu estudei para aquilo, estudei muito, estudei quase 8 anos de graduação, fazendo vários cursos para isso. Então, evidentemente, eu dava conta daquele recado, mas eu tinha sérias perdas. Por exemplo, eu às vezes ficava sem remédios que eu precisava porque eu não conseguia ir à farmácia. Eu, no trabalho, se me pedissem para dourar a pílula, né? Hoje eu entendo o que é isso. Para parecer alguma coisa, não tinha jeito, porque eu tinha que ser completamente autêntica. Isso para uma comunicadora é um desafio, porque existe uma ponderação muito forte. Pois é. E aí essas pessoas que dizem assim, mas hoje em dia tudo é autismo. Tá havendo uma banalização do autismo. Gente, se tem uma coisa que me mata, é alguém falar que tem banalização do autismo. Porque essas pessoas não fazem ideia do que, seja um autista que parece autista, seja um autista que não parece, né, dentro desse estereótipo imaginário que a gente criou, essas pessoas não fazem ideia do dia a dia, das pequenas nuances do que é para cada uma dessas pessoas. Imagina o dia a dia de um neurotipo muito cansado, que foi um dia pesado, cheio de agenda, aquela coisa toda. Ele chega morto em casa, né? O autista chega morto e falecido. Engraçado, eu tinha uma expressão, acho que até uma expressão meio feia que eu falava, mas que eu falava assim, gente, acho que eu morri e esqueci de cair, porque... Tipo, eu ficava muito... É muito ruim quem tem, as famílias que têm autistas. No final do dia, assim. Vão saber, tanto para o autista, de qualquer fase do espectro, do severo ao leve, o dia a dia nos exige muito esforço. E eu achei interessante a minha mãe ter colocado a vivência dela como uma pessoa que nos olhos do senso comum não parece autista, porque eu sou um pouco o contrário, nos olhos, nesse imaginário, nesses estereótipos que a gente tem sobre a deficiência e sobre o autismo, eu acho que para quem conhece, talvez não para todo mundo, mas para quem conhece algo sobre deficiência, sobre autismo, é mais fácil perceber que eu sou autista. Porque eu tenho um jeito menos expressivo de se comunicar, eu falo pausadamente, lentamente às vezes. E às vezes também eu disparo a falar também, que é outra característica. Aliás, eu vou fazer um parênteses, filha, que eu lembrei de algo. Por exemplo, eu, mãe de uma autista adolescente à época, chegava nos lugares, e mesmo a autista criança, eu chegava nos lugares e ficava morrendo de medo. Como é que minha filha tá? Como é que são as coisas? Aí eu perguntava para ela assim, oi, ficava só olhando para ela, oi, você tá bem? Você tá bem? E isso era o pior dos piores, porque na realidade ela precisava concentrar todo o seu esforço em estar ali naquele lugar, né? Ou seja, estava bem até você falar, porque aí eu lembrei do esforço que eu estou fazendo para ficar bem e não estou mais tão bem assim não. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, o fato de, para algumas pessoas que têm algum conhecimento mediano no sentido comum, né, na média do autismo, eu ser uma pessoa fácil de perceber que eu sou autista, isso pode levar em alguns casos, e já aconteceu na minha trajetória, de dúvidas sobre a minha verdadeira capacidade, sobre a minha habilidade de, por exemplo, que não tem nada a ver com ter uma fala robótica, ou ter uma certa limitação em alguma coisa da vida diária. Tem a ver com a minha capacidade de tomar decisões, de perceber, de entender o mundo, de analisar. Isso é muito preservado em mim e muitas vezes eu fui rotulada como alguém que não poderia ter isso. Mas tem uma boa notícia nisso tudo, sabe, mamãe? Oba, adoro boas notícias. Eu não acreditei em nada disso. Eu aceitei, nem você acreditou. Nunca. Eu aceitei que eu era assim, uma pessoa com um jeito peculiar de se comunicar mesmo, e busquei desenvolver o melhor que eu conseguisse com essas características. E hoje eu sou uma produtora de conteúdo porque eu acredito justamente que mais informação... menos preconceito. Isso mesmo, gente. Você quer saber mais? Ó,
Se você quiser saber mais, você pode entrar no nosso Instagram, @mundo.autista, no nosso site, mundo_autista.ai.com.br, ou ainda no Twitter, autista_mundo. É isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.